Fala, turminha, muito bom dia. Bora para o nosso estudo do mercado americano aí, que a gente já está falando dos índices e do euro. Antes queria pedir, já logo pedindo aquele likezinho para vocês não se esquecerem, que ajuda demais o canal. E lembrando, né, galerinha, até amanhã vai a promoção da Apex, né? Então a gente tem aí até o dia 2 para aproveitar ainda a promoção dos 80% de desconto na compra e renovação da assinatura do teste, tá? Para quem ainda tem dúvidas, o teste da Apex ele é mensal, ou seja, se você não passar nos primeiros 30 dias, você paga uma outra mensalidade e segue operando normalmente, tá? Não volta no zero, não reseta a conta. Tua conta segue operando, ou seja, você não tem prazo máximo para passar no teste. É no seu tempo. Então, aproveitem aí porque essa promoção de 80% finaliza amanhã. Beleza? Bora falar aqui do Nasdaq, começar pelo Nasdaq, abertura de ontem, vamos botar no gráfico de 60, né? Vocês percebam aqui, ó, turma, que no gráfico maior ele está fazendo, renovando topos, tá? Apesar dessa renovação aqui ter sido um pouco menor, né? Porque é máxima histórica, ele está fazendo tendência de alta, ok? E aqui, ó, nós tivemos uma outra característica, né? Que é o tal que a gente conhece, o tal do rompimento da LTA. Ele abriu forte, da LTB. Ele abriu forte ontem, fazendo esse rompimento e vindo buscar liquidez aqui nesse ponto, e agora ele está retornando, ok? Aqui, o que a gente tem de expectativa? Lembrando, tá? O preço ele está em tendência de alta, então a gente tem que estar sempre atento às movimentações de compra, né, turma? Sempre voltou, a gente tem que aproveitar o flow, ainda mais que o mercado americano ele é bem objetivo. Então aqui, o que vocês têm que ter atenção? Percebam que o movimento aqui, ó, ele fez esse movimento de alta e depois ele está fazendo esse movimento aqui. E percebam no menor o que ele fez aqui, ó. A mesma coisa, ó, mesma coisa. O mesmo movimento em time frames diferentes, tá? Então aqui, o que vocês têm que estar espertos aqui nessa movimentação? Primeiro, as probabilidades de compra, né? A gente está vendo aqui que a gente está numa região cara, né? Então, aqui a gente sabe que o stop... E por que eu falo região cara e a gente tem que tomar cuidado? Porque qualquer compra aqui, o alvo é pequeno e o stop é caro. Então, é esse risco, essa proporção que vocês têm que ter em mente sobre fazer operações ou não. Então, visto isso, o que a gente tem de expectativa? Vamos aguardar aí o mercado, tá? Para ver se provavelmente o que ele faz de retração, visto que ele teve gap de abertura. Aqui não tem gap porque aqui é Forex, tá? Mas a gente tem aqui essa região, né? Que é uma região importantíssima. E aí, o que eu falo para vocês em relação ao tá caro e tá barato? Como o preço está fazendo essa movimentação, a gente tem que trazer para o time frame menor para que vocês tenham a possibilidade de pensar no que fazer, tá? Lembrando, aqui ó, ele fez ele desceu, aí foi buscar liquidez aqui ó, de madrugada, logo às 6 horas da manhã, aqui 5 horas da manhã, abertura de Londres, né? Fez o sweep, vamos pegar aqui, vamos marcar para ficar claro aqui ó. Fez o sweep na abertura do mercado asiático e quando abriu Londres, ele pegou liquidez aqui e está voltando, tá? Então agora ele está querendo perder esse fundo. Se ele perder esse fundo, nós vamos ter uma continuidade para baixo, que poderemos ter aí sim esse pullback para voltar nas regiões de interesse nosso aqui, né? E que são essas regiões de interesse? Pelo menos aqui embaixo, né?
a gente tem que levar em consideração o tamanho desse Fair Value Gap. Então, sim, ele pode testar esses 50% para dar continuidade na subida. E aí vocês me disseram, mas como que eu vou saber aqui nos 50% o momento certo de entrar? Aquele velho e bom quebra de estrutura, né? O preço bate, reage, quebra a estrutura e volta a tomar o caminho de cima. Então, essa é a expectativa que vocês precisam ter. Para comprar, o preço tem que chegar o mais próximo possível dessa zona aqui, ó, para aí sim dar continuidade. Aí eu falo, mas então eu não posso vender aqui? Não, a questão é, você vai vender aqui a mesma coisa que eu falei, o teu stop teria que estar aqui atrás e o teu alvo provavelmente seria aqui. Então, percebam que a região onde o preço está, o risco-retorno não vale a pena. Então, é essa conta que vocês precisam fazer, tá? Pensem sempre nisso, beleza? Bora falar da S&P. O S&P abriu com gap de alta, né? Abriu lá em cima, renovando topos, renovando máxima histórica. O que tem que ter de atenção no S&P? É a mesma coisa que a gente estava falando aqui do Nasdaq, tá? A gente tem essa região aqui do fundo e reparem que ele está lateralizado. Então, aqui a gente ainda não tem nada para fazer, né? Teríamos que esperar alguma coisa no sentido, se fosse pensar em alta, um movimento assim, mas ele está bastante esticado, né? Ele está no topo, gente. Aqui não é lugar de vender, porque aí você estaria adivinhando no topo, e não é lugar de comprar, porque ele está muito caro. O ideal do S&P é esperar uma movimentação dele lá embaixo, onde ele possa dar oportunidades aí, né? Visto que ele deu essa bela dessa esticada aí entre quinta e hoje. Então agora ele está num momento muito caro, né? Então vamos aguardar ver se ele chega aqui, ó. A gente tem dois pontos importantes aqui. Tem esses order blocks aqui embaixo e tem esse Fair Value Gap aqui, tá? Do 15 minutos. Então são dois pontos que a gente teria condições de esperar uma movimentação da S&P aí para buscar por alguma operação, beleza? Nasdaq, Dow Jones, desculpa, Nasdaq, ó. O Dow Jones ele está bem parecido com o S&P, acabou de fazer aqui, ó, mais um boss, rompeu fazendo um boss aqui e está consolidado. O que a gente tem aqui de movimentação? Daria para vocês pensarem em alguma coisa, se ele falhar topo, pensar num pullback de venda até ali na região de baixo, tá? Ou seja, se essa movimentação aqui que está travada em Londres fizer um sweep, poderia esperar por uma venda até aqui, tá? É aquela história, é contra a tendência, é perigoso, ele está travado, percebam que ele está entre esse fundo e esse topo. Vamos esperar a abertura de Nova York para ver se ele mostra através do volume algum sweep, alguma coisa que possa dar alguma operação. Por enquanto, não tem o que fazer no Dow Jones, tá? A não ser aguardar aí para ele sair desse range que ele está no topo, beleza? E o euro USD? O euro segue a caminhada dele, de pullback. Quinta-feira, ele deu uma bela movimentação, deu a continuidade naquela venda, ó, aqui. Tudo bem que foi um movimento agressivo e foi um movimento onde ele não chegou em order block, tá vendo? Ele deu uma beliscada nesse Fair Value Gap aqui, dos 60 minutos, mas teria sido uma entrada de sweep mesmo, aproveitando esses pavis aqui, ó, porque aqui a gente não tinha nenhum ponto específico, certo? Foi uma entrada bem agressiva mesmo nesse ponto. E ele praticamente chegou lá no alvo,
O que a gente tem aqui agora? Ele está dando continuidade naquele movimento que eu falei para vocês, lembra no estudo da semana passada que a gente tinha como alvo aqui embaixo, tá? Então, assim, ele continua nesse movimento, tá? Continua fazendo esse movimento. Está bem claro que é as quebras de estrutura para baixo. Então, assim, aqui agora ele deu uma nova entrada de venda aqui e está caminhando para testar esse fundo. Para que desse uma nova oportunidade, agora tem que romper fundo e voltar para dar continuidade, tá? Então, ou seja, ele está indo para o alvo. Só que agora ele está num ponto que já deu a entrada aqui, bateu no alvo. Agora ele voltou, deu uma nova entrada aqui, está caminhando em passos mais lentos para o alvo de baixo, tá? Então agora é esperar ele renovar fundo para dar a venda. Ou caso ele segure aqui e rompa essa região, nós teremos aí a volta dele para buscar esse nível aqui em cima, tá? Então essas são as possíveis movimentações aí que a gente pode esperar para o euro. Fiquem atentos para reagir conforme ele nos mostrar, beleza? Então era isso, galerinha. Tenham todos aí um excelente pregão, bons trades a todos aí. E nos falamos no final do dia no estudo da B3. Grande abraço e um excelente dia.